Toca isso. Meus irmãos, que o Senhor seja gracioso conosco mais uma vez, falando ao nosso coração. Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias comigo em Mateus capítulo 7, do verso 6. Mateus capítulo 7, verso 6, dando continuidade à exposição do Sermão do Monte, a vida e a ética do reino de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 6. Diz assim a santa palavra do nosso Deus: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, pela palavra do Senhor e pela graça do Teu Santo Espírito em nós, que nos capacita, que nos dirige, para que possamos compreender a Tua palavra, recebê-la com fé e aplicá-la ao nosso coração. Rogamos, Deus, que o nosso entendimento seja iluminado, que as nossas mentes sejam habilitadas, nossos corações dispostos, nossas vontades, ó Deus, submissas a Ti, pelo poder do Teu Santo Espírito, ó Pai. Fala com Teu povo, no nome santo e precioso de Jesus oramos. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, Romanos capítulo 1, verso 18 a 22, nós vimos o apóstolo Paulo nos dizendo que a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda impiedade, contra todos os que desprezam a verdade de Deus e desprezam a manifestação de sua bondade. Os resultados aparecem bem claramente descritos no mesmo texto a seguir, como a ira de Deus ou o julgamento do Senhor sobre eles, e parte desse julgamento, no verso 24, é que Deus os entrega a si mesmo, Deus entrega aos seus próprios pecados, Deus os entrega ao seu próprio coração. E de fato, não há nada pior para um homem do que ser entregue ao seu próprio pecado, ao seu próprio coração. No entanto, o que é claro aqui no texto é que Deus não entrega o homem a si mesmo ou ao endurecimento do seu coração antes de cercá-lo de evidências de sua graça. Deus dá testemunho de si mesmo, da sua bondade e da sua graça, só depois então que ele aplica o juízo, quer seja de endurecimento do coração, ou seja, o juízo eterno, a condenação eterna. A manifestação dos atributos de Deus, a manifestação do seu poder, a manifestação da sua divindade, segundo o apóstolo Paulo, são claramente percebidos nas coisas criadas, por meio da criação que Deus deixou para manifestar a sua glória. Além disso, Deus ordenou aos seus servos que dessem conhecimento da verdade de Deus, que dessem conhecimento do Evangelho por meio da pregação, por meio da exposição da palavra de Deus, por meio da proclamação do Evangelho. A proclamação das riquezas do Evangelho são parte da missão da igreja. Além disso, Deus ordenou aos seus servos anunciar por meio do Evangelho as riquezas insondáveis de Cristo a esses pecadores de forma insistente, contínua, de modo que pudessem ser expostos à palavra de Deus, expostos à vontade de Deus e assim conhecerem qual é o desejo de Deus para a criação. É certo que nem todos darão ouvido, é certo que muitos serão indiferentes à mensagem do Evangelho, mas alguns pecadores vão muito além da indiferença, vão muito além da simples rejeição. Eles rejeitam, desdenham, tratam com profundo desprezo e ainda perseguem aqueles que proclamam o Evangelho da graça do nosso Deus. É certo que isso agrava o juízo de Deus sobre eles, agrava a sua condenação. E aí então nós vimos uma instrução do Senhor específica para como nós devemos tratar aqueles que rejeitam, desprezam e menosprezam as riquezas do reino, as riquezas do Evangelho de Deus. E de fato o foco de Mateus
não é condenar, não é acusar aqueles que desprezam a riqueza do Evangelho, mas é instruir aqueles que proclamam essas riquezas. É instruir primariamente, o objetivo de Mateus 7,6, é instruir a igreja sobre os critérios, o modo como nós devemos apresentar o Evangelho de Cristo Jesus, especialmente aqueles que deliberadamente desprezam, rejeitam e tratam com desdém a palavra de Deus, ou o Evangelho, a riqueza do Evangelho de Deus. É uma instrução clara, uma instrução simples, mas uma instrução difícil de ser aplicada, exige discernimento. O Senhor Jesus instruiu os seus seguidores sobre como lidar com aqueles que rejeitam as preciosidades do Evangelho, de modo que nós apresentemos o Evangelho, mas não deixemos que tratem com menosprezo, com desprezo, o Evangelho da graça de Deus, com desprezo ou com rejeição deliberada aquilo que é a riqueza do reino, a riqueza da graça de Deus. As riquezas do reino, que aqui são apresentadas como o que é santo e o que é precioso, como pérolas, representam o Evangelho do reino de Cristo Jesus, que deve ser oferecido com zelo, com prudência, com insistência, com critério aos pecadores. Há necessidade de discernimento. Nós somos ensinados em Mateus 5,44, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso é claro para nós. Ainda assim, como servos de Cristo, nós devemos discernir o que vai além da inimizade contra nós por causa do Evangelho. Devemos discernir aqueles que desprezam deliberadamente, conscientemente e persistentemente a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. A responsabilidade de discernir recai sobre nós. Administrar com sabedoria as riquezas do reino de Deus, aquilo que Deus concedeu à igreja para compartilhar a respeito da grande salvação que o nosso Salvador Jesus Cristo nos concedeu. O ensino de Cristo preserva especialmente a dignidade da mensagem e a santidade de quem deu a mensagem, o nosso Deus. O contexto anterior é bem interessante, porque no domingo passado nós expusemos a respeito de não fazermos julgamentos hipócritas. Cuidado com o julgamento, não julgueis. E talvez alguns possam ler o primeiro verso, o verso 1, e dizer, Jesus proíbe qualquer tipo de julgamento. Não, ali nós somos proibidos de julgar sem critério, julgar com hipocrisia. Quando nós deveríamos ser julgados, nós julgamos o outro. Isso é que está sendo corrigido ali. Na verdade, agora esse verso nos ensina que nós devemos julgar, que nós devemos ter discernimento espiritual para tratar aqueles que recebem a mensagem do Evangelho. Esse verso 6 é a prova de que Jesus não proíbe discernimento moral ou julgamento correto que nós lemos nos versos anteriores. A ordem de Jesus Cristo no verso 6 protege a natureza santa da verdade, atribui adequadamente o valor que o Evangelho tem, o valor precioso do Evangelho, e ainda termina protegendo a integridade dos que proclamam a mensagem, porque ele avisa para tomar cuidado, porque esses que depreciam o Evangelho, as riquezas do reino, voltam e dilaceram os que apresentam a mensagem do Evangelho. Olhemos então para o texto e vejamos o que Jesus ensina nesses versos a respeito do discernimento moral na proclamação do Evangelho. Como nós devemos discernir espiritualmente quando uma pessoa não deve mais receber a mensagem do Evangelho. Eis uma tarefa difícil. O mandamento de Jesus aqui é sobre discernimento. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas. Duas proibições muito claras. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Aqui é bem fácil de entender a ilustração que Jesus está usando.
Ninguém normalmente tomaria a melhor comida ou a melhor porção da mesa e daria aos cachorros, aos cães. Ninguém também jogaria no meio da lavagem pérolas, misturada com, talvez, confundida com sementes, confundida com alguns vegetais que têm talvez tamanhos semelhantes. Ninguém faria isso deliberadamente. E aqui Jesus está orientando: cuidado quando vocês administram aquilo que é santo perante o mundo ímpio. O que é santo e as pérolas aqui representam o evangelho da graça de Deus, as instruções divinas para o homem e a preciosidade daquilo que é sagrado, como as escrituras, como os sacramentos, não devem ser dados, não devem ser entregues àqueles que desprezam o evangelho e que desprezam o Senhor. Por que o Senhor dá essa instrução? Não deis aos cães o que é santo. Em primeiro lugar, ele mostra a santidade da mensagem, a santidade do evangelho e a santidade das coisas que pertencem ao reino de Deus e que pertencem a Deus. E aqui nós poderíamos pensar numa série de coisas. Além do evangelho, as escrituras, a mesa do Senhor, a administração dos sacramentos, tantas coisas que são bênçãos decorrentes da nossa salvação, bênçãos decorrentes da obra de Cristo Jesus, que não deveria ser entregue aos cães. Aqui, uma figura dos ímpios que rejeitam e menosprezam a mensagem do Evangelho. O Evangelho é tão precioso que aqui é comparado com um tesouro, uma pérola. E nós vimos duas parábolas. Uma que comparava o Evangelho do reino a uma pérola de grande valor. Outra que comparava o Evangelho do reino a uma moeda preciosa, tesouros do reino de Deus. Por isso, o que Jesus está dizendo é que o Evangelho é valoroso demais para ser pisado por homens que desprezam a graça de Deus. O Evangelho é precioso demais para ser pisado por pessoas que desprezam a graça de Deus. Em segundo lugar, ele também diz que é santo, o evangelho é santo e não pode ser dado a porcos, como as pérolas entregues a porcos. É santo porque procede de Deus, porque revela a glória de Deus, porque manifesta a glória da graça, a glória da graça do nosso Salvador, Jesus Cristo. Por isso seria uma insensatez de nossa parte oferecer as preciosidades do reino, do evangelho de Deus, a alguém que deliberadamente e insistentemente rejeita e menospreza o evangelho. Seria tolo de nossa parte tomar a melhor carne da nossa mesa e dar ao cão e dar ao cachorro se ele não vai comer aquela carne. Também seria estranho se nós recolhêssemos algum bem precioso de nossa casa e misturássemos na ração e entregássemos para os porcos. Seria estranho, incoerente, seria antinatural se nós fizéssemos isso. Por isso o Senhor Jesus também usa essas figuras também para dizer que é incoerente continuar anunciando o evangelho àqueles que deliberadamente e continuadamente, insistentemente, está pisando no evangelho, menosprezando o evangelho. Talvez nós possamos pensar, mas como vamos saber? Porque tantos se provaram mais tarde eleitos de Deus, mas rejeitaram o evangelho tão veementemente. Como nós vamos saber? Como saberemos? O importante aqui é saber que o evangelho foi apresentado vezes suficiente para que a pessoa ouça, compreenda, entenda que é necessário crer em Jesus Cristo para a salvação. Depois que essa pessoa ouviu tantas vezes e ela continua desprezando o evangelho, rejeitando, debochando, tratando com desdém o evangelho, nós devemos nos afastar dessa pessoa. E isso é bíblico. Mas nós temos medo de adotar essas posturas, porque parece falta de amor, parece falta de postura, de fato, cristã. Mas há apoio amplo nas Escrituras para essa postura.
A insensatez do desprezo à verdade não deve ser tolerada pela igreja. Provérbios 26, verso 11, diz que o homem insensato trata as coisas boas com estutícia, com insensatez. E nós não podemos simplesmente desprezar. Veja o que Provérbios 26, 11 diz: como o cão que torna o seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estutícia. Aquele que se propõe, se acha sábio demais e que reiteradamente manifesta rejeição à verdade, rejeição à sabedoria divina, e Jesus Cristo é a sabedoria de Deus para a nossa salvação. O ímpio que reiteradamente rejeita a mensagem da salvação é como um cão que volta ao seu vômito. E aqui a figura se torna mais clara, de alguém que prefere comer o seu próprio vômito do que comer algo que é precioso, que é santo. Um ímpio que rejeita o evangelho é como um cão que come o seu próprio vômito, rejeitando a boa comida oferecida por Deus. Por isso é orientado que nós não entreguemos o que é santo aos cães. Pedro, falando da postura dos falsos profetas, dos falsos mestres, na sua segunda carta, capítulo 2, verso 22, também alerta quanto a isso, quando ele diz: com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Não é sábio dar o evangelho, continuar insistindo na pregação do evangelho a alguém que trata com tanto desdém, com tanto desprezo, o evangelho da graça de Cristo, as riquezas da graça de Deus. Nós temos que ser corretos, sinceros, insistentes, pregar em tempo e fora de tempo, mas devemos também ter critério, julgamento e critério moral e espiritual para saber se alguém está deliberadamente debochando da graça de Deus, desprezando o evangelho da salvação. E assim nós não podemos dar o que é santo aos cães, nem o que é precioso aos porcos. João Calvino diz que aqui Cristo não nos proíbe de apresentar a doutrina da salvação indiscriminadamente a todos. Não, nós devemos pregar a todos, porque nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. O que Cristo proíbe, segundo Calvino, o que Cristo nos adverte aqui, é não expor ao desprezo o evangelho da graça de Deus, aqueles que rejeitam a mensagem com desdém, com deboche. Nós não podemos desprezar o evangelho dessa forma. Assim, meus irmãos, nós somos desafiados a proclamar o evangelho a todos os homens. Nós somos desafiados a proclamar o evangelho de Cristo Jesus a todo tipo de pessoa. Porque o Senhor mesmo, através do apóstolo Paulo, disse que é desejo de Deus que todo tipo de pessoa conheça a salvação, chegue ao pleno conhecimento da salvação. Por isso nós devemos pregar a todo tipo de pessoa. Mas depois de haver pregado amplamente o evangelho a alguém, e essa pessoa com escárnio deliberado despreza o evangelho da graça de Cristo, nós devemos nos afastar. Parece estranho isso, mas é ordem do próprio Senhor Jesus e há amplo amparo das Escrituras. Aqui há um perigo do desprezo à verdade, que nós incorremos em cometer pecado contra Deus, contra a sua santa mensagem, se nós insistirmos em apresentar o evangelho a alguém assim. Jesus mesmo apresenta o motivo na segunda parte do verso. Não façam isso, para que eles não pisem com os pés as riquezas do reino e, voltando, dilacerem o pregador, dilacerem aquele que oferece o evangelho da graça de Deus. Cuidado! O desprezo ativo, o desprezo consciente pelo evangelho
é perigoso. E concordar com isso e tolerar isso é também pecar contra o Senhor. A imagem de pisar aqui revela hostilidade, revela desvalorização da mensagem. É como se você fosse numa casa especializada de alimentos e você comprasse o melhor alimento para o seu animalzinho e ele virasse a vasilha e pisasse na vasilha. É essa figura que Jesus está usando aqui. Não dei alimento santo aos cães, porque eles vão virar a vasilha e pisar no alimento. Não dei alimento precioso aos porcos, porque eles vão pisar na comida e ainda voltarão e te atacarão. Jesus não está falando de uma mera rejeição ou da indiferença ao Evangelho, mas daquele que conscientemente profana a mensagem do Evangelho, aquele que conscientemente rejeita e debocha do Evangelho de Cristo Jesus. E aqui Jesus trata inclusive da perseguição que o mensageiro sofre por causa do Evangelho, quando ele diz, cuidado, porque eles voltando vos dilaceram. Voltando-se vos dilaceram. A rejeição da verdade frequentemente se converte em ataque aos proclamadores. E nós temos visto isso acontecer constantemente no mundo. Pessoas que não somente rejeitam a verdade, mas que estão atacando aqueles que pregam a verdade, que proclamam a verdade. Para esses, muitas vezes, ainda há necessidade de proclamar. Mas como Estevão o fez? Estevão proclamou a mensagem, identificou que a maioria daqueles que estavam ouvindo a mensagem eram cães e porcos, ímpios que rejeitavam a mensagem, mas ainda assim ele morreu dando testemunho, porque o testemunho era para aqueles um prenúncio do julgamento de Deus sobre eles. Mas por outro lado, na multidão estavam outros que ouviram a mensagem, e certamente o próprio apóstolo Paulo, que consentia com tudo aquilo, ouviu naquele dia claramente a mensagem do Evangelho. E ele foi alcançado pelo Senhor mais tarde. O que nós não podemos é deixar que desprezem o Evangelho, e mesmo sem saber, e mesmo já sabendo que continuarão desprezando e que não há ninguém naquele ambiente ou naquele momento recebendo ou concordando ou acolhendo a mensagem, e nós insistimos em proclamar o Evangelho quando debocham do Evangelho. Nós precisamos discernir quando a insistência produz mais endurecimento no coração do que iluminação na mente. E isso nós precisamos orar pedindo sabedoria de Deus. Não é falta de amor recuar. Não é falta de amor abandonar certas pessoas que desprezam o Evangelho. É prudência, é fidelidade ao caráter santo e precioso do Evangelho. É fidelidade a Cristo, é não aceitar que debochem do nosso Rei. João Calvino diz que o cão ladra quando alguém ataca o seu dono, porque eu não me levantaria quando atacassem o meu Senhor. Nós devemos defender a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo na segunda carta, capítulo 2, nos versos 23 a 26, ele diz: repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Sai, evite essas discussões que não levam a lugar nenhum. Evite isso. E aí ele continua e diz: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Não vale a pena
ficarmos debatendo com alguém que despreza, mas se alguém que está dando sinal de entendimento, vale sim a pena. Às vezes nós precisamos discernir quando é fraqueza e quando é rebelião contra a palavra de Deus. Quando é fraqueza de entendimento e quando é deboche contra a mensagem do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos aplicar isso de modo prático, olhando para exemplos práticos dentro das Escrituras. O Senhor Jesus nos ordenou esse discernimento. E no capítulo 10 de Mateus, no verso 14, ele instrui a forma prática de fazer isso quando formos evangelizar, quando ele instruiu os seus discípulos. Ele diz assim: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Que na cultura era um sinal de que eu lavei as minhas mãos. Eu fiz o meu papel, eu fiz o que eu deveria fazer e vocês não responderam adequadamente, vocês rejeitaram, não ouviram a minha palavra e debocharam do evangelho, rejeitaram o evangelho, eu lavo as minhas mãos. Então essa prática de bater o pó dos pés era o famoso lavei as minhas mãos, ou não tenho mais culpa sobre você, porque eu fiz o que deveria ser feito e você rejeitou o evangelho. Isso foi uma coisa prática que o Senhor Jesus ensinou. Um sinal que era de demonstrar, de dizer para aquela pessoa que a responsabilidade agora recai sobre quem rejeitou, porque eu deveria pregar e eu preguei. Quem deveria pregar, quem deveria proclamar, proclamou. E quem deveria receber, rejeitou. A responsabilidade recai sobre aquele que rejeitou. Paulo também aplica esse princípio em Atos 18, no versos 5 e 6. O texto diz: quando Silas e Timóteo, o Paulo mostra, aliás, Silas e Timóteo aplica isso, né? E Paulo mostra isso claramente no texto, Atos 18, versos 5 e 6, ele diz: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Paulo fez de modo prático, junto com Silas e Timóteo. Sacudir as roupas também era um sinal semelhante ao bater o pó dos pés. E Paulo disse: sobre a vossa cabeça recai o vosso sangue. Eu estou limpo do vosso sangue, porque eu fiz o que eu deveria fazer com vocês. Agora eu saio e vou pregar a outros. Vou pregar aos gentios. A resistência, a blasfêmia são evidências de rejeição obstinada do evangelho, da verdade de Deus. E nós não podemos continuar pregando para alguém que está constantemente debochando da mensagem do evangelho. Também Paulo e Barnabé repetem a mesma prática em Atos 13, no verso 50 a 51. Diz assim: mas os judeus instigaram as mulheres piedosas da alta sociedade ou de alta posição e os principados da cidade a levantarem perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Também da mesma forma, vocês rejeitaram o evangelho, nós lavamos as nossas mãos, sacudimos os nossos pés e vamos pregar para outros. Ele não aceitou o desprezo pela mensagem do evangelho, porque Paulo entendia que a mensagem do evangelho é preciosa demais para ser jogada no chão a porcos e cães, como aqueles estavam fazendo. Algumas aplicações práticas para nós no dia a dia, e que nós precisamos, então, saber como lidar. Em primeiro lugar, discernimento na evangelização. Nós precisamos entender que, por piores que as pessoas pareçam a nós, nós precisamos pregar.
E às vezes elas vão rejeitar de início, elas vão tratar com deboche, com desdém, mas você precisa entender que o evangelho não foi exposto o suficiente para que ela possa entender, e você continua a expor o evangelho. Até o ponto de que você perceber que aquela pessoa está debochando do evangelho, desprezando a mensagem, você não deve continuar. Nós devemos pregar a todos, mas nós devemos tomar cuidado para não transformar o evangelho em objeto de zombaria para ímpios e imorais. Segunda coisa, discernimento no aconselhamento. Há momentos que pessoas ímpias, não crentes, nos procuram aconselhamento. E elas insistem que nós concedamos a elas conselho. Mas essas pessoas ouvem os conselhos e elas desprezam o que está sendo dito e elas continuam na prática do erro. E às vezes você diz, mas o que está acontecendo você não entendeu? E ela vai dizer, entendi, mas eu não quero mudar, ou eu não sei como mudar agora. E ela continua sempre voltando para pedir conselhos, mas fazendo o contrário. Você não deve insistir, porque você estará tornando essa pessoa cada vez mais culpável. E ela talvez vai se tornando até agressiva em algum momento, se você insistir em corrigir o seu pecado. Tenha discernimento. Terceiro, nós precisamos ter discernimento no ensino. A palavra de Deus deve ser oferecida com amor e perseverança, mas não deve ser banalizada, ou a mensagem não pode ser minimizada, só porque nós tememos que alguém reaja contra aquilo que foi ensinado. E se a pessoa começa a desprezar e a banalizar o ensino que está sendo dado, nós temos que tomar cuidado e não insistir em entregar a riqueza do evangelho a alguém que não quer recebê-la. Por último, nós precisamos nos preocupar com a santidade do culto, da doutrina e dos sacramentos. E esse aqui é um ponto importante que nós devemos pensar a respeito da igreja atual. Porque o culto que é do povo de Deus, o culto solene, é dos crentes. É a adoração do povo de Deus para com Deus. Na maioria das igrejas, tem sido transformado num momento mais ameno para agradar os visitantes. E muitas vezes nós estamos desprezando o momento mais precioso do encontro do povo de Deus com o Deus da aliança, porque nós temos medo de desagradar os visitantes, porque nós temos medo do visitante não gostar e não voltar de novo, porque nós queremos que o ambiente seja ameno, seja agradável para com os de fora. Mas o culto não é para o visitante. O culto é o encontro do povo de Deus com o Deus da aliança. Vocês que estão nos visitando são muito bem-vindos e nós nos alegramos muito com a sua presença. Mas se você deseja adorar verdadeiramente a Deus conosco, e não esperar que nós ajustemos tudo aqui para que se torne um ambiente mais agradável para você ou para qualquer outra pessoa. E eu tenho certeza que cada um que está presente aqui entenderá isso. Que eu não seria um pastor sincero, verdadeiro, genuíno, se eu me preocupasse mais com o agrado dos homens do que a glória de Deus. Se eu preocupasse mais com o sentimento das pessoas do que se Deus está sendo agradado com o nosso culto. Nós não podemos ajustar o culto e transformá-lo em entretenimento como muitas igrejas têm feito, para que ímpios se sintam à vontade no meio dos santos. Pessoas que não querem nenhum compromisso com o evangelho,
que não querem nenhum compromisso com Cristo Jesus, que não querem, não entenderam e não se rendem à salvação em Cristo Jesus, se sintam agradadas e à vontade no culto ao Senhor. Nós devemos ter cuidado com isso e não entregar, não transformar aquilo que é santo, precioso, em algo banal e desprezível, simplesmente porque nós temos medo de desagradar. Infelizmente, nós vivemos numa época em que as pessoas têm mais medo de desagradar aos homens do que de desagradar a Deus. E nós precisamos ser zelosos quanto a isso. Sim, nós devemos ser amorosos, e Jesus nos ensina, inclusive, a amar os nossos inimigos e orar por eles. Mas nós precisamos também ser zelosos para não entregarmos, não banalizarmos as riquezas do reino e entregarmos de qualquer maneira a pessoas que desprezam a mensagem do reino. O que é santo não deve ser entregue ao desprezo profano. O que é santo e precioso não deve ser tratado como coisa de menor valor. Mateus 7 não nos ensina a exclusão arbitrária, excluir pessoas só porque não gostam do Evangelho. Não é isso. Mas ensina a discernir aquelas pessoas que desprezam deliberadamente o Evangelho, para que nós não submetamos as riquezas do reino a pessoas que as desprezam. Cristo, Paulo, os demais apóstolos modelaram essa prática a partir do ensino de Jesus, de respeitar o caráter santo do Evangelho e reconhecer a riqueza da graça de Deus, para não deixar que eles caiam na rejeição deliberada, na rejeição voluntária de pessoas que debocham do Evangelho e de Cristo Jesus. O nosso desafio é, sim, amar as pessoas e proclamar o Evangelho da salvação de Cristo a todas as pessoas ao nosso redor. Mas o nosso desafio maior é guardar a santidade da palavra de Deus, preservar o ministério da pregação, preservar o valor da mensagem e seguirmos com fidelidade aquele que nos deu a mensagem, que nos deu a vocação. O texto de Paulo aos Romanos diz que a ira de Deus se manifesta nos céus contra todos os que desprezam o Evangelho. Mas certamente nós também podemos nos tornar culpáveis quando nós continuarmos insistindo em jogar o Evangelho, em jogar as preciosas bênçãos do reino para aqueles que desprezam. Nós também somos responsáveis. Isso, meus irmãos, deve alertar-nos para o grande valor e a santidade do Evangelho da salvação. Deve nos mostrar o quão valoroso é e o quão santo é o Evangelho da salvação de Cristo Jesus. Se nós damos valor a coisas triviais, se nós ficamos preocupados se vão manchar a toalha da nossa mesa, a toalha branca da nossa mesa de jantar, se nós estamos preocupados se caiu gordura no terno, por que é que nós vamos deixar que pisem no Evangelho da graça de Deus? Por que é que vamos permitir que pisem nas riquezas do reino? Jamais poderemos fazer assim. Se nós permitirmos, nós também nos tornamos culpáveis e dignos de disciplina do Senhor, porque nós não administramos corretamente as riquezas que nos foram confiadas. E nós vimos aqui uma parábola sobre servos que receberam do seu chefe bens para administrar. E aqueles que não cuidaram bem, que não administrou bem a riqueza dada pelo seu Senhor, foi condenado, foi julgado.
Nós precisamos, então, dar o devido valor ao Evangelho da graça de Deus. Talvez você também, que nos visita ou que está pela primeira vez aqui, não sei, possa pensar assim, mas o que é de fato esse Evangelho? E por que esse pastor está falando de uma forma tão dura? Será que ele não quer alcançar pessoas? Não é exatamente porque eu quero que você conheça e entenda a preciosidade, a santidade do Evangelho que salva pecadores, que eu preciso defender o Evangelho dessa forma. Que nós precisamos defender o Evangelho dessa forma. O Evangelho de Cristo Jesus é a maior riqueza que alguém pode receber. Por isso, nós não podemos tratá-lo com desprezo. Não podemos tratar as riquezas do reino com desdém. Continuemos zelosos e fiéis pelo Rei, pelo reino, que é santo e nos deu o santo Evangelho para proclamar aos pecadores. Preguemos, mas com fidelidade, com zelo, com prudência e com critério a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos orar?